Acredite ou não, mas a Bayer inventou a aspirina em 1899. Essa empresa inovadora começou como produtora de produtos químicos, mas rapidamente ganhou reconhecimento na medicina com este famoso analgésico. A aspirina revolucionou o tratamento da dor e das inflamações, tornando-se conhecida em todo o mundo. Mas a Bayer não parou por aí. Eles também tiveram um papel importante no desenvolvimento da saúde, lançando a primeira insulina sintética. Essa inovação foi uma salvação para os pacientes com diabetes, permitindo que eles controlassem melhor sua condição. Além disso, a Bayer desenvolveu contraceptivos orais, dando a muitas mulheres mais controle sobre sua saúde reprodutiva. Essas conquistas não apenas destacam o compromisso da Bayer em melhorar a vida das pessoas, mas também mostram a poderosa interação entre química e saúde. É incrível pensar em como as inovações de uma única empresa mudaram a medicina moderna e a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você tomar aspirina, lembre-se de sua incrível trajetória e das muitas conquistas na área da saúde que vieram depois dela. Quais outras invenções mudaram nossas vidas de maneiras inesperadas? Você sabia que os moluscos têm o maior tamanho de pênis em relação ao corpo? Esses seres incríveis levam uma vida fixa, grudados em pedras, barcos e até mesmo baleias. Como não conseguem se mover para encontrar um parceiro, os moluscos desenvolveram uma solução única. Eles têm pênis incrivelmente longos, que podem ser até 8 vezes o tamanho do seu corpo. Essa adaptação notável permite que eles alcancem outros moluscos para acasalar, aumentando suas chances de reprodução, mesmo estando presos ao lugar. Quando chega a hora, eles estendem seus longos apêndices em busca de um parceiro. Este é um exemplo extremo de como a vida pode se adaptar a condições difíceis. Existem mais de 1.200 espécies de moluscos, e esses pequenos animais marinhos mostram as maravilhas da criação da natureza, resolvendo problemas do amor de uma maneira incomum. Não é incrível como a evolução pode levar a adaptações tão inesperadas? Você consegue imaginar prédios iluminados que iluminam as cidades? Fachadas de LED, como o impressionante Samsung OmniTube e Soul, estão mudando nossa percepção dos espaços comerciais. Essas telas modernas não servem apenas para embelezar. Elas criam uma atmosfera envolvente que chama a atenção. Um exemplo brilhante é o centro Starfield COEX, na Coreia do Sul, onde essas instalações brilhantes atraem multidões, exibindo efeitos visuais incríveis que podem mudar o clima de toda a área. Imagine caminhar por um shopping ou uma feira, cercado por cores vibrantes e padrões dinâmicos que mudam conforme você se move. Essa tecnologia não é apenas um prazer visual. Ela intensifica a narrativa da marca e cria experiências inesquecíveis para os visitantes. À medida que as cidades se desenvolvem e crescem, veremos mais dessas magníficas fachadas de LED iluminando nossas paisagens urbanas. O futuro parece brilhante literalmente. Você já ouviu falar de Líbia, a cidade no país cápsula? Localizada no coração da França, Líbia é uma incrível anomalia geográfica. Esta cidade única é completamente cercada por terra francesa, mas pertence orgulhosamente à Espanha. Imagine uma vila aconchegante cercada pela paisagem de outro país. É como estar em um sanduíche internacional. Os moradores de Líbia desfrutam do charme de seu legado espanhol, enquanto estão imersos na cultura francesa, criando uma mistura interessante de ambos os mundos. Essa curiosidade geográfica levanta questões sobre fronteiras e pertencimento nacional, mostrando que os limites nem sempre correspondem às nossas expectativas. Você pode caminhar por suas ruas e ouvir conversas em espanhol, enquanto a poucos passos, o francês é a língua principal. É um exemplo impressionante de como a história e a política moldam nossos mapas, transformando Líbia em um lugar inusitado que os viajantes podem não esperar. Então, se você algum dia estiver na região, por que não fazer um pequeno desvio para explorar esta encantadora cidade, presa entre duas nações? O efeito placebo é um fenômeno surpreendente, onde a saúde das pessoas melhora, apenas porque elas acreditam na eficácia do tratamento, mesmo que esse tratamento seja apenas uma pílula de açúcar sem propriedades medicinais reais. Isso mostra que a força da nossa mente tem um papel fundamental na nossa saúde. Em estudos, participantes que receberam placebo frequentemente relataram redução da dor e melhora dos sintomas, às vezes até comparável aos efeitos de medicamentos reais. Como isso acontece? Quando alguém espera uma melhora, seu cérebro pode liberar substâncias químicas naturais, como endorfinas, que diminuem a dor ou criam uma sensação de bem-estar. Isso demonstra que nossas crenças podem influenciar significativamente nossos corpos.
O efeito placebo está gerando novas discussões na medicina sobre a importância da saúde mental e a conexão entre mente e corpo. Não é incrível o quão poderosos são nossos pensamentos? Um fato interessante sobre os Estados Unidos da Terra. Em 1893, a proposta de mudar o nome dos Estados Unidos para Estados Unidos da Terra gerou grande interesse entre políticos e pensadores. Essa ideia ousada refletia a esperança de unidade global em uma época em que muitos sonhavam com um mundo onde as nações se unissem. A proposta surgiu em um período de mudanças sociais e políticas, quando as ideias progressistas estavam em alta. Os apoiadores acreditavam que um nome universal promoveria a cooperação e a paz entre os países. Embora a emenda não tenha avançado além da proposta, é interessante imaginar como seria o mundo hoje se tivesse sido aceita. Veríamos mais cooperação entre as nações, ou essa grande ideia teria se perdido na história? Imagine como essa mudança poderia ter impactado a política e a cultura mundial. Você sabia que os espermatozoides e os óvulos, também conhecidos como ovócitos, são as menores e as maiores células do corpo humano? Os espermatozoides são incrivelmente pequenos, medindo cerca de 0,005 milímetros, o que os ajuda a nadar rapidamente no líquido até o óvulo. Por outro lado, os óvulos são bem maiores, com um diâmetro de aproximadamente 0,1 milímetros, tornando-os visíveis a olho nu. Esses dois tipos de células desempenham um papel fundamental na reprodução humana. Os espermatozoides carregam metade da informação genética do homem, enquanto o óvulo contém a outra metade da mulher. Quando se juntam, formam o zigoto, o primeiro passo para a criação de uma nova vida. Compreender essas extremidades não só destaca a incrível diversidade das células humanas, mas também mostra como nossos corpos são elaborados para garantir a continuidade da nossa espécie. Você está surpreso com a diferença de tamanho entre elas? Um fato interessante sobre a possível adesão do Canadá aos Estados Unidos. De acordo com um dos 13 artigos da Confederação, ratificado em 1781, existe uma ideia fascinante. Se o Canadá algum dia decidir solicitar a entrada nos Estados Unidos, ele se tornará automaticamente o 51º estado. Essa disposição mostra o quanto as duas nações estão historicamente ligadas. A ideia pode parecer surpreendente, considerando as diferentes identidades e estruturas de governo de ambos os países hoje. Além disso, essa possível adesão frequentemente gera discussões divertidas entre os cidadãos dos dois países. Embora Canadá e Outaouais tenham, em geral, uma relação amistosa, a ideia de se tornar um estado levanta questões sobre a integração cultural e política. Como as tradições canadenses se encaixariam na vida americana? O design da bandeira mudaria, ou regiões como Quebec manteriam sua identidade única. Embora esse artigo seja principalmente simbólico hoje, ele destaca as dinâmicas em constante mudança entre os países vizinhos, nos convidando a imaginar um outro cenário norte-americano. E se eu disser que aviões podem custar menos do que uma Ferrari? Acredite ou não, mas um Boeing 737 totalmente reformado pode ser comprado por menos do que você gastaria em um carro esportivo de luxo, enquanto uma nova Ferrari pode facilmente custar mais de $200 mil. Um 737 reformado pode ser adquirido por cerca de $150 mil, dependendo da idade e do estado. Esses aviões podem ter comodidades modernas e um interior atualizado, proporcionando uma sensação de luxo nas alturas. No entanto, ter um avião não é apenas uma questão de preço. Encontrar um lugar adequado para estacionar seu avião pode ser bastante desafiador. Os aeroportos cobram pelo espaço no hangar e nem todo lugar oferece fácil acesso. Além disso, a manutenção do avião também pode ser cara. Mesmo assim, para os amantes da aviação ou empresários que desejam voar, o Boeing 737 pode ser um ótimo negócio. Não é uma ideia empolgante? Você pode se surpreender. A visão de Júlio Verne sobre o século XX. Muito antes de vivermos no mundo moderno, o grande autor Júlio Verne escreveu Paris no século XX, em 1863. Neste fascinante romance, Verne ousou imaginar um futuro repleto de inovações e tecnologias. Ele visualizou impressionantes arranha-céus de vidro que mudariam a face das cidades, além de trens de alta velocidade levando passageiros por paisagens. Verne também previu carros movidos a gás circulando pelas ruas movimentadas, uma ideia que na época parecia fantástica. Além disso, ele antecipou a criação de calculadoras para facilitar tarefas complexas
e uma rede global de comunicação conectando pessoas de longe. Suas ideias mostram não apenas uma imaginação brilhante, mas também uma incrível capacidade de prever como a tecnologia transformaria nossas vidas. Não é surpreendente que algumas de suas ideias realmente se tornaram realidade, de maneiras que ele talvez nunca tenha imaginado. Você vai se surpreender ao saber que as fronteiras brilham. A fronteira entre a Índia e o Paquistão é uma das poucas construções artificiais visíveis do espaço, graças às luzes instaladas pelo governo indiano. Essas luzes iluminam a região ao longo da fronteira, criando um espetáculo impressionante para astronautas e satélites. A fronteira iluminada permite que observadores no espaço diferenciem facilmente a divisão nacional, destacando as tensões geopolíticas na área. A Índia usa estrategicamente essas luzes, não apenas para visibilidade, mas também para aumentar a segurança ao longo da fronteira. Com a chegada da noite, o contraste brilhante entre a luz da Índia e a escuridão do Paquistão se torna evidente, sendo um testemunho único da tecnologia e da influência humana no planeta. Não é surpreendente como nossas ações podem criar mudanças visíveis de tão grandes alturas. Você sabia que a Eslováquia e a Eslovênia confundem sua correspondência? Essa confusão engraçada acontece frequentemente em Washington, onde as embaixadas estão bem próximas uma da outra. Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que, apesar das diferenças culturais e históricas, esses dois países têm nomes parecidos e, infelizmente, às vezes enfrentam problemas postais semelhantes. Funcionários de ambas as embaixadas relatam receber cartas e pacotes destinados ao outro país, resultando em situações curiosas. Imagine uma nota diplomática endereçada à Eslováquia, que acaba na Eslovênia. Embora essa confusão possa parecer pequena, ela destaca a importância de uma comunicação clara nas relações internacionais. Isso não só provoca sorrisos, mas também nos lembra de como pequenos detalhes podem levar a grandes mal-entendidos. Graças à colaboração amigável e um pouco de humor, ambas as embaixadas estão trabalhando para otimizar a entrega de correspondência e reduzir a probabilidade de confusões futuras. Você sabia que a Microsoft já fez um funeral para o iPhone? Em 2010, a Microsoft estava determinada ao lançar sua linha de smartphones. Para chamar a atenção para seus novos dispositivos, eles organizaram um funeral fictício para o icônico iPhone da Apple, afirmando com confiança que ele estava prestes a desaparecer. Essa ação dramática tinha o objetivo de mostrar que a Microsoft estava pronta para dominar o mercado de smartphones. No entanto, olhando para trás, podemos dizer que eles estavam otimistas demais. O iPhone continuou a ganhar popularidade e acabou se tornando um dos produtos tecnológicos mais bem-sucedidos da história, superando os esforços da Microsoft. As funções inovadoras, o design elegante e a interface amigável do iPhone atraíram os consumidores, permitindo que a Apple mantivesse sua posição dominante no mercado. Quanto à Microsoft, sua linha de telefones teve dificuldades em atrair compradores, o que destaca a imprevisibilidade das tendências tecnológicas. Esse incidente serve como um lembrete interessante de como os destinos podem mudar rapidamente no mundo acelerado da tecnologia. O que realmente define o legado de Johnny Appleseed? Johnny Appleseed, uma figura lendária do folclore americano, é conhecido por ter espalhado macieiras por todo os Estados Unidos. Mas a verdade é que as maçãs que ele plantava eram muitas vezes amargas e serviam melhor para a produção de cidra forte, e não para lanches. Embora muitos o vejam como alguém que planta frutas doces para tortas e petiscos, seu verdadeiro objetivo era garantir uma colheita que pudesse produzir uma bebida alcoólica. Essa escolha era prática, já que a cidra forte era uma bebida popular no século XIX, oferecendo uma alternativa segura e agradável à água, que às vezes não era confiável. Além disso, as maçãs podiam crescer em diferentes condições climáticas, tornando-as ideais para muitos tipos de paisagens americanas. Hoje, Johnny Appleseed é um símbolo do espírito pioneiro e da preocupação com o meio ambiente, e seu legado nos inspira a valorizar as complexas relações entre a natureza, a agricultura e a cultura. Não é incrível como o trabalho de uma única pessoa pode mudar toda uma indústria? E se você tivesse palavras para seus sentimentos? Ter um vocabulário emocional rico pode mudar muito a forma como vivemos e expressamos nossas emoções. Quando conseguimos articular claramente nossos sentimentos, fica mais fácil lidar com eles. Pesquisas mostram que pessoas com um vocabulário emocional bem desenvolvido, aquelas que conseguem identificar e nomear seus sentimentos com precisão, costumam ter uma saúde mental melhor.
Isso significa que elas são mais capazes de lidar com o estresse, resolver conflitos e construir relacionamentos saudáveis. Por outro lado, pessoas com um vocabulário emocional limitado podem se sentir sobrecarregadas ou confusas em relação aos seus sentimentos, tendo dificuldades para comunicar o que acontece dentro delas. Essa luta pode aumentar a ansiedade e a frustração, afetando seu bem-estar geral. Portanto, ampliar seu vocabulário emocional não é apenas uma forma de parecer mais inteligente, é uma oportunidade de entender e navegar melhor em seu mundo emocional. Quais palavras você pode adicionar ao seu arsenal emocional hoje? Você vai se surpreender ao saber que o Boston Globe é incrível. Fundado em 1872, o Boston Globe se tornou um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos. Com mais de um século de história, ele não apenas informa o público, mas também influencia importantes discussões sociais através de seu jornalismo premiado. O jornal recebeu várias distinções, incluindo prêmios Pulitzer, que reconhecem realizações excepcionais em reportagem e escrita. O que o diferencia é seu compromisso com o jornalismo investigativo, que frequentemente destaca questões relevantes para as comunidades locais e para o país. O jornal cobre tudo, desde política e educação até cultura e esportes, tornando-se uma fonte essencial de informação para os leitores. Suas reportagens investigativas provocaram mudanças e discussões importantes, provando o poder da escrita na formação da sociedade. Portanto, se você está em busca de notícias frescas ou análises profundas, o Boston Globe continua sendo uma fonte indispensável para todos que desejam estar bem informados. Você já se perguntou por que o Kimball é tão fascinante? Este esporte único se destaca pelo seu formato com 3 equipes, criando uma atmosfera emocionante e dinâmica. Imagine uma enorme bola inflável de 1,20 m de diâmetro que as equipes devem manter no ar, coordenando seus movimentos e estratégias. Cada equipe trabalha em conjunto, passando a bola entre si e tentando enganar os adversários. Sem filas definidas, os jogadores podem se mover livremente e reagir rapidamente, o que destaca a agilidade e o trabalho em equipe. O Kimball cria uma atmosfera divertida e inclusiva, adequada para jogadores de todas as idades e níveis de habilidade. Você pode ver o Kimball sendo jogado em escolas, ginásios e até em partidas informais no quintal, onde risadas e emoção criam um ambiente vibrante, pronto para se juntar à ação e aprender mais sobre este emocionante esporte em equipe. Prepare-se para se impressionar com os carros de bombeiros puxados por cavalos. Nos dias anteriores aos modernos carros de bombeiros, as equipes de incêndio dependiam de veículos puxados por cavalos para responder a chamadas de emergência. Esses impressionantes meios de transporte tinham os cavalos no andar de baixo, e tanto os animais quanto os bombeiros precisavam subir escadas para acessar os andares superiores. Curiosamente, os cavalos se adaptaram surpreendentemente bem a subir escadas retas, o que levou os arquitetos a projetar escadas em espiral para facilitar sua subida. Essa inovação não apenas ajudou os cavalos a chegarem aos andares superiores dos edifícios, mas também simplificou o transporte rápido de equipamentos pelos bombeiros. Imagine a cena: corajosos bombeiros correndo pelas escadas em espiral com os cavalos amarrados, destacando como o design urbano evoluiu em resposta às necessidades tanto dos animais quanto das pessoas. A combinação habilidosa de função e design mostra uma parte fascinante da história do combate a incêndios, uma prova de que a necessidade é realmente a mãe da invenção. E se eu te disser que peixe pode ser um item de luxo? A alta demanda e o prestígio de algumas espécies de peixe, especialmente no mundo do sushi e sashimi, podem levar a preços de mercado surpreendentes. Por exemplo, o atum azul. Essa captura valiosa é famosa pelo seu sabor intenso e textura amanteigada, tornando-se um favorito entre os amantes de sushi. Na verdade, um atum azul foi vendido em leilão por mais de 3 milhões de dólares no Japão. Com o aumento do número de pessoas querendo experimentar esse peixe delicado, os preços estão subindo rapidamente, afetando tanto as experiências culinárias quanto as práticas de pesca. Essa demanda frequentemente cria pressão sobre as populações de peixes, resultando em sobrepesca e problemas de sustentabilidade. Chefes e consumidores agora enfrentam o desafio de equilibrar experiências culinárias luxuosas com a necessidade de um consumo responsável de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver saboreando sushi, lembre-se de que está desfrutando de um prato que é não apenas delicioso, mas também parte de um complexo mercado global. Você pode se surpreender. Robôs podem limpar em abrigos.
Conheça o Ladies Cover Collector, um incrível robô autônomo que está mudando a forma como cuidamos da higiene dos animais. Essa máquina inovadora se move rapidamente, coletando resíduos e lixo, garantindo um ambiente limpo para nossos amigos peludos e aliviando a carga sobre os humanos. Ao minimizar a intervenção humana, o Ladies Cover Collector permite que os funcionários dediquem mais atenção aos próprios animais, proporcionando um cuidado melhor. Imagine um robô que se desloca facilmente entre as gaiolas e os recintos, alcançando lugares de difícil acesso onde a sujeira costuma se acumular. Isso não só cria uma atmosfera mais saudável para os animais, mas também ajuda a prevenir a propagação de doenças. Com tecnologias como o Ladies Cover Collector, o futuro do cuidado animal parece mais limpo e brilhante. Você está animado com o papel dos robôs em nosso dia a dia? Você sabia que o Parque Nacional Kruger tem mais de 19 mil quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores parques do mundo? Localizado na África do Sul, Kruger é um lugar impressionante onde a natureza ganha vida. Mas não é só o tamanho que impressiona. O parque abriga uma incrível diversidade de vida selvagem. Você pode encontrar os famosos 5 grandes: leões, leopardos, elefantes, rinocerontes e búfalos. Além de muitos outros animais, como chitas, girafas e mais de 500 espécies de aves. Os visitantes podem explorar essa vasta ecossistema em safaris de carro, em grupos guiados ou até mesmo em safaris a pé para os mais aventureiros. Seja observando o céu estrelado à noite ou ouvindo os sons do mato africano ao amanhecer, cada momento em Kruger é uma chance de se conectar com a natureza e ver os animais em seu habitat natural. Quando você planeja sua visita, vamos descobrir a verdade sobre o Chef Boyardee. Muitos conhecem o Chef Boyardee por suas simples massas enlatadas, mas poucos sabem que ele era um verdadeiro chefe com uma história fascinante. Seu nome era Hector Boyardee, e ele aprimorou suas habilidades culinárias em um hotel renomado em Nova York, onde preparava pratos sofisticados que encantavam os hóspedes. Sua paixão pela culinária veio de suas raízes italianas, misturando receitas tradicionais com um toque pessoal. Com a experiência adquirida, Boyardee decidiu compartilhar seu amor pela cozinha italiana com um público mais amplo. Assim, ele criou receitas simples e saborosas que agradariam famílias ocupadas. Essa mudança se tornou não apenas uma oportunidade de negócio, mas também uma maneira de trazer sabores autênticos para o dia a dia. A qualidade de seu aprendizado gourmet é visível em cada lata, lembrando-nos de que boa comida não precisa ser complicada. Quem diria que por trás desses rótulos familiares existe uma história tão rica? Você sabia que o papel pode ser reciclado cerca de 6 vezes antes que suas fibras se tornem fracas e percam a utilidade? Esse processo transforma papel velho em novos produtos, reduzindo o desperdício e preservando recursos naturais. A cada reciclagem, o papel passa por uma limpeza e desintegração cuidadosas, removendo tintas e impurezas, preparando-o para uma nova vida. Isso significa que cada folha que você recicla não só salva árvores, mas também consome menos energia e água do que produzir papel novo do zero. Após cerca de 6 ciclos, as fibras ficam muito curtas para se unirem de forma eficaz, resultando em papel impróprio. Mas isso não significa que tudo está perdido. A polpa restante ainda pode ser usada em outros produtos, como isolantes ou materiais biodegradáveis. Portanto, da próxima vez que você jogar um pedaço de papel no recipiente de reciclagem, lembre-se da mágica do seu ciclo de vida e de quantas vezes ela pode ser transformada. Não é incrível como algo que frequentemente ignoramos pode ter um grande impacto em nosso meio ambiente? Por que a França prefere papel higiênico rosa? Essa escolha inusitada destaca o país, já que na maioria dos lugares se usa o comum papel higiênico branco. Na França, incluindo casas elegantes e cafés modernos, o papel higiênico rosa se tornou um item de moda, adicionando um toque vibrante aos banheiros. Curiosamente, essa tendência não é apenas francesa. O papel higiênico colorido também foi popular nos EU. No entanto, com o tempo, preocupações sobre corantes e produtos químicos fizeram com que muitos americanos voltassem ao simples papel branco. Enquanto isso, na França, parece que o encanto do papel higiênico rosa, azul ou até lavanda continua forte. As pessoas valorizam a estética que ele traz, transformando um item comum do banheiro em algo mais alegre. Isso prova que até mesmo pequenas escolhas na decoração podem refletir a cultura e a personalidade. Então, da próxima vez que você passar pelas prateleiras, talvez valha a pena considerar um toque colorido.
Quando você pensou na importância da hidratação? Manter o equilíbrio hídrico é essencial para a nossa saúde, mas muitas pessoas ignoram isso, especialmente em certas situações. Assim como uma pequena garrafa de água pode saciar a sede, ela nos lembra da importância de beber líquidos suficientes ao longo do dia. Nosso corpo é composto por cerca de 60% de água, que desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura, na lubrificação das articulações e na digestão adequada. Além disso, a desidratação pode causar fadiga, dores de cabeça e até problemas de saúde mais sérios. Não se trata apenas de beber água quando você sente sede. É importante tornar a hidratação uma parte regular da sua rotina. Carregar uma pequena garrafa de água incentiva você a beber ao longo do dia, especialmente durante atividades físicas ou em dias quentes, quando seu corpo perde líquidos rapidamente. Esteja você na escola, no trabalho ou aproveitando um tempo ativo ao ar livre, ter água à mão pode fazer a diferença. Portanto, da próxima vez que você ver essa pequena garrafa, lembre-se, não é apenas um recipiente, é um lembrete para beber água e cuidar de si mesmo. Descubra o segredo do passaporte canadense. Você sabia que esse documento, aparentemente simples, esconde características incríveis? Sob luz normal, o passaporte canadense parece comum, mas sob luz ultravioleta, ele revela ilustrações vibrantes e símbolos icônicos, como a famosa folha de bordo. Essas imagens coloridas fazem parte de um design inteligente que ajuda a aumentar a segurança e combater falsificações. O uso da luz ultravioleta torna muito mais difícil para os falsificadores, garantindo que o passaporte permaneça um documento respeitável e confiável. Então, da próxima vez que você ver um passaporte canadense, lembre-se de que sua verdadeira beleza e segurança aparecem sob uma luz especial. Não é incrível como algo tão pequeno pode esconder segredos tão intrigantes? A fantasia é um estado único em que as pessoas não conseguem visualizar imagens ou ouvir sons em suas mentes. Imagine tentar imaginar seu lugar favorito ou lembrar uma melodia, mas nada vem à cabeça. Para quem tem a fantasia, os pensamentos não vêm acompanhados de imagens ou sons vívidos. É como um quadro em branco em vez de uma pintura colorida. Esse fenômeno pode afetar a criatividade e a memória, já que muitos dependem da imaginação para gerar ideias ou recordar eventos. Curiosamente, a fantasia se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Alguns conseguem lembrar fatos sem imagens, enquanto outros têm dificuldades tanto com sinais visuais quanto auditivos. As pesquisas sobre a fantasia estão se expandindo, iluminando como nosso cérebro funciona e quão diversificada pode ser a experiência mental de cada um. Você consegue imaginar a vida sem imagens mentais? Vamos revelar a verdade sobre os cormorões. O cormorão de crista dupla é uma ave incrível que vive na América do Norte, facilmente reconhecível por suas penas pretas brilhantes e seu longo bico amarelo alaranjado. Essas aves são especialmente notáveis durante a época de reprodução, quando desenvolvem cristas de penas que destacam sua aparência única. Suas habilidades de natação e mergulho são impressionantes, permitindo que capturem peixes com destreza. No entanto, há uma peculiaridade: suas penas não são completamente impermeáveis. Após mergulhar, os cormorões precisam tomar banhos de sol, abrindo as asas para secar. Esse comportamento pode parecer estranho para uma ave, mas é essencial para sua sobrevivência. Observar um cormorão secando-se em uma pedra ao sol é um espetáculo inesquecível. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção nessas aves vibrantes e em seus hábitos incomuns. Por que os psicopatas ignoram as consequências? Pesquisas mostram que os psicopatas têm uma percepção única do mundo. Eles se concentram nos resultados positivos de suas ações, pensando apenas em seu próprio benefício, sem considerar o possível dano aos outros. Esse pensamento limitado resulta na ausência de culpa ou consciência. Por exemplo, quando alguém enfrenta uma decisão que pode prejudicar outra pessoa, muitos sentem remorso. No entanto, um psicopata provavelmente ignora completamente esses sentimentos, focando apenas em suas vantagens. Esse comportamento permite que eles ajam sem hesitação, encantando as pessoas com sua confiança, mas deixando um rastro de destruição emocional. Compreender essa mentalidade ajuda a se explicar por que os psicopatas têm dificuldade em sentir empatia e frequentemente cometem atos manipulativos ou prejudiciais sem remorso. Como os especialistas estudam essas personalidades complexas? Os hipopótamos realmente não conseguem nadar? Surpreendentemente, sim. Embora esses gigantes frequentemente descansem na água, eles não nadam como a maioria dos animais.
Seus corpos pesados, cheios de tecido denso, não permitem que flutuem. Em vez de nadar, os hipopótamos preferem se impulsionar do fundo do rio ou caminhar sobre ele. Essa maneira única de se mover permite que eles se desloquem com graça, apesar do tamanho. Eles podem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, o que lhes dá tempo suficiente para se mover em fundos rasos. Muitas vezes mantêm as orelhas, os olhos e as narinas acima da superfície, enquanto descansam para ficarem atentos. Sua adaptação à vida aquática é impressionante e mostra como os animais podem sobreviver em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você ver um hipopótamo, lembre-se, eles não nadam, mas caminham em seu lar aquático. Mergulhe no mundo selvagem dos concursos de caretas. Em Egremone, na Inglaterra, acontece uma competição única, onde os participantes fazem as caretas mais grotescas, uma tradição que remonta a 1267. Imagine uma multidão rindo e aplaudindo, enquanto os concorrentes tentam criar as expressões mais engraçadas e horríveis. Os participantes competem não apenas por diversão, mas também pela chance de ganhar um troféu inusitado ou um título, o que torna tudo ainda mais emocionante. Este evento peculiar atrai espectadores de todos os lugares, ansiosos para ver um espetáculo tão inusitado e divertido. A origem deste concurso curioso é envolta em história, mas continua a fascinar tanto os moradores quanto os turistas. Se algum dia você estiver em Egremone, não perca a oportunidade de ver esses talentosos artistas de caretas em ação. Quem diria que fazer caras engraçadas poderia ser uma forma tão antiga de arte? Um fato interessante sobre o ativismo de Martin Sheen. Você sabia que esse ator lendário foi preso 66 vezes? A maioria dessas prisões está ligada à sua paixão por causas nas quais acredita. Ao longo de sua carreira em Hollywood, Sheen se posicionou firmemente contra problemas como guerras, destruição do meio ambiente e injustiça social, usando sua fama para chamar a atenção para esses temas importantes. Ele frequentemente participa de desobediência civil durante protestos, acreditando que às vezes é necessário quebrar a lei para defender uma causa justa. Por exemplo, ele participou de protestos contra armas nucleares e guerras, sempre defendendo a paz. A dedicação de Sheen ao ativismo está intimamente ligada à sua carreira de ator, o que o torna uma figura única em Hollywood. Sua disposição para enfrentar a prisão mostra o quão sério ele leva suas convicções e qual é seu impacto como figura pública. Poucos atores podem se orgulhar de uma história tão corajosa no mundo do entretenimento. O que você acha das celebridades que usam suas plataformas para o ativismo? O programa Incrível nas prisões de Indiana permite que detentos condenados por homicídio cuidem de gatos em suas celas. Cuidar desses amigos peludos ensina lições importantes sobre responsabilidade e empatia. Muitos participantes notam que seu comportamento melhorou, pois ter um animal de estimação traz conforto e amizade em suas vidas difíceis. Cuidar de um gato exige atenção diária, alimentação e carinho, ajudando os detentos a desenvolver um senso de propósito e responsabilidade. A conexão entre os detentos e seus amigos felinos não só promove a cura emocional, mas também os faz refletir sobre suas ações e considerar um futuro melhor. Essa abordagem tem chamado a atenção como uma maneira inovadora de ajudar na reabilitação e na redução da reincidência. Talvez seja a chave para reintegrar mais detentos à sociedade. E se eu te disser que as baleias viajam milhares de milhas? Muitas espécies de baleias, como as majestosas baleias jubarte, fazem migrações épicas que podem ultrapassar 8.000 quilômetros. Essas incríveis jornadas geralmente começam em suas áreas de alimentação nas águas frias do Ártico e terminam em regiões costeiras mais quentes, onde elas se reproduzem. Imagine ter que nadar toda a extensão dos... para encontrar um lugar para formar uma família. Durante essas migrações, as baleias jubarte usam diferentes sons e comportamentos sociais para se manterem conectadas e encontrarem o caminho. Elas se orientam por marcos naturais, como a temperatura da água, correntes e até estrelas, para navegar no vasto oceano. Essa longa jornada não só é inspiradora, mas também vital para sua sobrevivência, pois ajuda a encontrar comida suficiente para elas e seus filhotes. Não é incrível como esses gigantes gentis conseguem realizar feitos tão impressionantes? Você conhece a história oculta da Ilha do Coração? Este lugar pouco conhecido em Nova York guarda um triste segredo. Aqui está um cemitério com mais de 1 milhão de corpos não identificados. A Ilha do Coração, localizada na Baía de Long Island, serve como um local de descanso desde o final do século XIX.
À primeira vista, é apenas um pedaço de terra tranquila, mas aqui repousam os mortos que nunca foram identificados, ou cujas famílias não puderam arcar com um sepultamento digno. A ilha abriga um cemitério para os pobres, onde os corpos são enterrados em sepulturas simples, muitas vezes sem placas. Muitas pessoas não percebem a magnitude deste lugar, que é um dos maiores cemitérios da América. Pesquisadores e historiadores destacam a importância da Ilha do Coração para entender a mortalidade urbana e os problemas sociais ao longo da história. Isso levanta questões importantes sobre a vida, a morte e como a sociedade trata aqueles que foram esquecidos. Que histórias essas almas silenciosas têm para contar? Você ouviu falar da estrela extrema em Gurgi-Bessie? Em 2007, astrônomos fizeram uma descoberta incrível que chamou a atenção dos amantes da astronomia. Uma estrela em Gurgi-Bessie, famosa por sua temperatura extraordinária. Não é apenas uma estrela, sua temperatura é muito mais alta do que a do nosso Sol. Essas descobertas nos lembram o quão vasto e misterioso é o nosso universo. Enquanto os cientistas continuam a explorar o espaço, eles encontram novos mundos e fenômenos que desafiam nossas ideias sobre astrofísica. As condições extremas da estrela em Gurgi-Bessie não só despertam curiosidade, mas também oferecem pistas sobre a formação de estrelas e seus ciclos de vida. Cada descoberta adiciona um novo detalhe ao quebra-cabeça de como o universo funciona. Com a melhoria dos telescópios e tecnologias, podemos esperar ainda mais descobertas surpreendentes que podem mudar nossa visão do céu noturno. Que outras maravilhas nos aguardam para serem descobertas? Pronto para descobrir os segredos do Grande Colisor de Hadrons? Esta incrível máquina está localizada em um túnel de 27 quilômetros sob a fronteira da França e da Suíça e é a maior do mundo. Ela é operada pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, ou CERN. O Grande Colisor de Hadrons não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também uma ferramenta importante para entender nosso universo. Acelerando minúsculas partículas a velocidades incríveis, os cientistas recriam condições semelhantes às que existiam logo após o Big Bang. Isso permite que os pesquisadores explorem questões fundamentais sobre matéria, energia e o início de tudo que conhecemos. Uma de suas descobertas mais famosas foi a partícula de Higgs, às vezes chamada de partícula de Deus, que ajuda a explicar por que as partículas têm massa. É como resolver um quebra-cabeça cósmico, onde cada peça revela mais sobre como o universo surgiu. Então, quais mistérios o Grande Colisor de Hadrons nos ajudará a desvendar a seguir? Prepare-se para se surpreender com as corridas de rinocerontes em alta velocidade. Esses incríveis animais conhecidos como rinocerontes podem correr a impressionantes 50 km por hora. Você não esperaria que um animal tão pesado pudesse se mover tão rápido, mas eles podem te surpreender quando começam a correr. Apesar de seu tamanho e força, os rinocerontes enfrentam uma terrível ameaça: os humanos. Na natureza, eles não têm predadores naturais, o que permite que prosperem em seus ecossistemas. No entanto, a perda de habitat e a caça ilegal estão levando esses majestosos animais à beira da extinção. Os rinocerontes adultos são fortes e imponentes, com pele grossa que os protege, mas eles precisam da nossa ajuda para sobreviver. Ao apoiar os esforços de conservação, podemos garantir que esses magníficos animais continuem a habitar seus lares. Então, da próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de sua velocidade, força e da urgente necessidade de protegê-los. O que você pode fazer para ajudar a preservar seu futuro? É verdade que na Austrália existe um carneiro gigante? Em Goulburn, você encontrará o Grande Marino, uma impressionante estátua de 15 metros dedicada à ovinocultura, uma parte importante da economia australiana. Carinhosamente chamado de Rambo, esse colossal carneiro atrai a atenção de turistas e moradores. Os visitantes podem subir até o nível Ramsay, uma plataforma de observação dentro da estátua, e desfrutar de vistas panorâmicas deslumbrantes da charmosa cidade abaixo. O Grande Marino é um símbolo do rico patrimônio agrícola da região, mostrando o orgulho de Goulburn pela produção de lã, conhecida por sua qualidade e demanda mundial. Se você é um amante da arte, um historiador ou apenas quer tirar uma foto interessante, este monumento único oferece uma combinação de cultura e experiências emocionantes. Então, por que não dar uma passada e ver essa maravilha gigante com seus próprios olhos? Em Nova Jersey, os motoristas não podem abastecer seus carros sozinhos. Este é o único estado no Zacaracussewa com essa lei.
Ela existe desde a década de 1940 e visa garantir a segurança e criar empregos para os funcionários dos postos de gasolina. No entanto, uma pesquisa da Universidade de Monmouth, em 2022, mostrou que 60% dos moradores de Nova Jersey são contra a mudança dessa tradição e a permissão para o autoatendimento nos postos. Os defensores da lei atual afirmam que ela protege os consumidores, pois o abastecimento é feito por profissionais treinados, enquanto os opositores acreditam que isso limita a conveniência e aumenta os preços da gasolina. Enquanto muitos americanos estão acostumados ao autoatendimento, a posição de Nova Jersey levanta questões sobre conveniência, segurança e os verdadeiros desejos dos moradores. Eles preferem manter essa lei em comum, ou é hora de mudar a forma como abastecem seus carros. As galinhas não são apenas aves fofas que andam pelos quintais. Elas desempenham um papel importante no sistema alimentar global. Essas aves são uma fonte principal de carne e ovos, oferecendo alimentação acessível para milhões de pessoas. Surpreendentemente, as galinhas se reproduzem rapidamente e se adaptam facilmente, o que as torna um dos animais domésticos mais bem-sucedidos do planeta. Sua capacidade de sobreviver em diferentes condições ajuda a sustentar a agricultura em todo o mundo. Além do seu valor prático, as galinhas também têm um significado profundo nas tradições culturais, aparecendo em rituais e folclore de muitas sociedades. Desde pequenas fazendas familiares até grandes propriedades comerciais, a influência das galinhas é inegável. Elas moldam a dieta e as economias locais. Com seu baixo impacto ambiental em comparação com outros animais, as galinhas não são apenas um alimento básico, mas também ajudam as comunidades a garantir a segurança alimentar. Portanto, da próxima vez que você ver uma galinha, pense em tudo o que ela traz para nossas vidas. Os hipopótamos podem dormir debaixo d'água sem flutuar. É surpreendente, mas os hipopótamos não sabem nadar. Em vez de deslizar graciosamente na água, seus ossos densos os tornam quase incapazes de flutuar, o que significa que eles não conseguem subir à superfície. Quando querem se mover em rios ou lagos, eles usam uma maneira única: caminham pelo fundo do rio ou do mar, em um galope lento. Esse movimento incomum permite que se desloquem em seu ambiente aquático, sem precisar nadar. No entanto, há outro aspecto interessante da vida dos hipopótamos. Eles realmente podem dormir debaixo d'água. Eles têm um reflexo especial que os faz subir automaticamente para respirar enquanto dormem, sem acordar. Essa habilidade incrível os ajuda a se manter seguros durante o descanso, pois podem cochilar debaixo d'água, longe de predadores potenciais. Não é incrível como esses enormes animais se adaptaram à vida na água? Você sabia que, em média, um usuário de smartphone toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia, especialmente se passa de 6 a 7 horas com o aparelho? Para quem usa o smartphone com frequência, esse número pode ultrapassar 56 mil toques diariamente. Esse dado impressionante destaca o quanto dependemos dos smartphones para tudo: comunicação, informação e entretenimento. Com um simples deslizar ou toque, podemos conversar com amigos, navegar nas redes sociais ou checar as últimas notícias. É surpreendente pensar em como nossa vida cotidiana está entrelaçada com esses dispositivos. Essas interações constantes mostram não apenas como os smartphones podem ser viciantes, mas também como mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Você já parou para contar quantas vezes toca na tela em um dia? Você pode se surpreender, a vegetação do Saara está prosperando. Apesar de ser um dos lugares mais áridos da Terra, o Saara abriga mais de 500 espécies únicas de plantas, mostrando a incrível adaptação da natureza. Plantas como as acácias e as palmeiras datileiras desenvolveram estratégias impressionantes para sobreviver com pouca água. Por exemplo, muitas dessas plantas têm raízes profundas que alcançam fontes subterrâneas de água, enquanto outras possuem folhas grossas e cerosas que reduzem a perda de umidade. Essa flora resistente não só sobrevive, mas também sustenta um ecossistema rico, que dá vida a diversos animais e povos nômades da região. Os nômades dependem dessas plantas para alimentação e abrigo, enquanto se deslocam por essa vasta e árida paisagem. Compreender como a vida prospera em condições tão extremas destaca a incrível resiliência da natureza e sua capacidade de adaptação. Como essas plantas nos inspiram em nossas abordagens sobre secas e conservação ambiental. Você percebeu essa dica esperta no filme? No clássico de 1996, Pânico, há uma referência inesperada nos créditos. Não agradecemos ao Conselho Escolar de Santa Rosa. Essa declaração surgiu depois que o conselho cancelou a permissão para as filmagens, apenas alguns dias antes do início.
A perda de acesso a locações importantes fez a equipe buscar novos lugares, o que custou $350 mil. Pânico, dirigido por Wes Craven, se tornou um fenômeno cultural, trazendo nova vida ao gênero de terror e apresentando personagens icônicos, como o Ghostface. Apesar desse contratempo em Santa Rosa, o filme arrecadou milhões e gerou uma franquia. Você consegue imaginar como teria sido se o conselho escolar tivesse permitido as filmagens? Que reviravolta assustadora no processo de criação do filme. Você já se perguntou por que algumas águas brilham em azul? Em lugares mágicos como a Baía de Mosquito em Porto Rico, ocorre um fenômeno incrível chamado bioluminescência, que ilumina a água à noite. Esse espetáculo luminoso está ligado a pequenos micro-organismos marinhos, conhecidos como dinoflagelados. Esses organismos produzem luz através de uma reação química, que muitas vezes usam como mecanismo de defesa contra predadores. Quando a água é agitada, como quando peixes nadam ou um remo toca a superfície, os dinoflagelados começam a brilhar, criando uma visão deslumbrante de luz azul. Imagine caminhar pela praia e ver rastros brilhantes cintilando na água. É como um show de luzes da natureza. Em outros lugares do mundo, como nas Bahamas e no Vietnã, também é possível ver essa impressionante bioluminescência que atrai turistas e aventureiros. Então, da próxima vez que você ouvir sobre águas brilhantes, saberá que não é magia, é ciência. Níveis de neve incríveis no Hawaii vão te surpreender. Embora as praias tropicais do Hawaii sejam geralmente associadas ao sol e à areia, você pode ficar surpreso ao saber que este paraíso insular recebe mais neve no inverno do que Nova York. Altos acima das costas quentes estão os magníficos vulcões Mauna Kea e Mauna Loa, que alcançam mais de 4.000 metros de altura. Em altitudes tão elevadas, a temperatura cai bastante, permitindo a formação de neve nos meses de inverno. Esse fenômeno climático único cria um contraste impressionante, onde esquiadores e amantes do sol desfrutam da mesma ilha em diferentes altitudes. Imagine um pico nevado sob o brilhante sol havaiano, enquanto surfistas pegam ondas lá embaixo. Essa incrível mistura de ecossistemas demonstra a diversidade impressionante da natureza, lembrando-nos que o inesperado pode ser encontrado nos lugares mais familiares. Quem diria que o Hawaii também poderia ser um país das maravilhas de inverno? O Jardim Floral de Dubai é o maior jardim de flores do mundo, com mais de 50 milhões de flores em composições impressionantes. Ele cobre 72 mil metros quadrados e transforma a paisagem desértica em um paraíso vibrante com designs sofisticados. Os visitantes ficam maravilhados com estruturas como um Airbus A380 da Emirates, totalmente coberto de flores coloridas. Neste jardim, criatividade e tecnologia brilham. Métodos inovadores de irrigação e sistemas de controle climático ajudam as flores a florescer, mesmo nas duras condições do deserto. Todo ano, novas temáticas e exposições surgem, garantindo que os visitantes frequentes sempre encontrem algo novo e interessante. O jardim não só encanta os sentidos, mas também promove a sustentabilidade e a conscientização ambiental, mostrando como podemos transformar paisagens desafiadoras em espaços bonitos e prósperos. Quantas flores você acha que conseguiria contar em uma única visita? O que aconteceu no experimento da prisão de Stanford? Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo realizou um estudo importante, designando 24 estudantes universitários para papéis de prisioneiros e guardas em uma prisão simulada, criada no porão da Universidade de Stanford. O objetivo era entender como as pessoas se adaptam a seus papéis. Surpreendentemente, os guardas rapidamente começaram a mostrar crueldade, atormentando psicologicamente os prisioneiros, que enfrentavam humilhações e controle. Com o tempo, a situação piorou, mostrando como pessoas comuns podem se tornar cruéis ao receberem poder ilimitado. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido após apenas 6 dias, devido ao forte estresse emocional dos participantes. Este estudo serve como um lembrete poderoso de como o poder pode corromper e da importância de normas éticas em pesquisas psicológicas. Ele levanta questões importantes sobre o comportamento humano e a dinâmica do poder. Como agiríamos em situações semelhantes e que medidas podemos tomar para evitar abusos como esses? Acredite ou não, frutos do mar melhoram a função cerebral. Uma dieta rica em frutos do mar, nozes e vegetais verdes
Traz ótimos benefícios para a saúde do cérebro e as funções cognitivas. Nutrientes essenciais, como os ácidos graxos ômega 3 encontrados nos peixes, são fundamentais para o funcionamento ideal do cérebro. Por exemplo, peixes gordurosos como o salmão e sardinha são ricos nesses ácidos benéficos, que podem ajudar a melhorar a memória e apoiar a função cognitiva geral. Nozes, que são ricas em antioxidantes e vitamina E, também podem proteger contra as mudanças relacionadas à idade. Verduras como espinafre e couve contêm vitaminas e minerais importantes que também favorecem a saúde cerebral. Portanto, ao incluir esses alimentos na sua dieta, você pode ajudar seu cérebro a se manter ativo e funcionar da melhor forma ao longo da vida. Que tal alegrar seu cérebro hoje com um prato delicioso de frutos do mar ou uma salada colorida? Um fato interessante sobre a descoberta de Netuno. Em meados do século XIX, astrônomos notaram algo estranho na órbita de Urano. Havia irregularidades que não podiam ser explicadas apenas pelos planetas conhecidos. Isso despertou curiosidade e levou a cálculos sérios. O matemático francês Urbain Le Verrier assumiu a tarefa, usando matemática para supor a existência de um planeta ainda não descoberto além de Urano. Seus cálculos mostraram que algum planeta estava influenciando Urano, alterando seu caminho ao redor do Sol. Surpreendentemente, essas previsões ajudaram o astrônomo alemão Johann Galle a encontrar Netuno em 1846, usando as ideias de Le Verrier como guia. Essa descoberta foi uma combinação notável de genialidade matemática e habilidade de observação. Netuno, com sua impressionante cor azul e ventos fortes, foi o primeiro planeta encontrado graças a previsões matemáticas e não a observações diretas. Não é incrível como números e astronomia trabalham juntos? Você consegue imaginar árvores crescendo em formato de quadrado? No Panamá, ocorre um fenômeno natural surpreendente, onde as árvores formam troncos quadrados em vez dos habituais redondos. Esse jeito incomum de crescer chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, pois oferece uma visão interessante de como fatores ecológicos podem levar a adaptações únicas. Os troncos quadrados podem ser resultado de características genéticas específicas combinadas com as condições climáticas locais, permitindo que essas árvores resistam melhor aos ventos e outros elementos. Esse fenômeno raro não só fascina, mas também levanta questões sobre a biodiversidade e a evolução nos trópicos. Imagine caminhar por uma floresta onde os troncos são angulosos e perfeitamente retos, criando uma paisagem impressionante, quase surreal. Enquanto os pesquisadores estudam essas árvores incomuns, eles esperam entender os processos fundamentais que contribuem para esses estilos de crescimento únicos e seu impacto nos ecossistemas. Quantas outras formas incríveis ainda estão por ser descobertas na natureza? Amantes de Nutella, adivinhem como ela é vendida rapidamente pelo mundo. A cada 2,5 minutos, alguém compra um pote desse amado creme de avelã. Isso mesmo, Nutella se tornou uma sensação mundial, agradando os amantes de doces de todas as idades. Seja espalhada em uma torrada quente pela manhã ou derramada sobre sorvete à noite, Nutella traz alegria com seu rico sabor de chocolate e avelã. Esse creme transformou cafés da manhã, lanches e sobremesas em todo lugar. Sua versatilidade permite que seja usada em inúmeras receitas, de bolos a panquecas, tornando-se um item essencial em muitas cozinhas. A incrível velocidade de vendas destaca o apelo universal da Nutella, mostrando o quanto as pessoas adoram seu sabor único. Na verdade, com vendas tão rápidas, é claro que Nutella conquistou um lugar especial nos corações e armários de cozinhas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma delícia com Nutella, lembre-se de quão popular essa pasta realmente é. E se eu disser que o morango está cheio de surpresas? Cada pontinho na superfície do morango é um fruto separado, chamado acheno, e esses pequenos achenos contêm as verdadeiras sementes do morango. Não é incrível? Quando você morde um morango suculento, você não está apenas saboreando a polpa vermelha e doce, você também está descobrindo um fascinante segredo botânico. A parte carnosa que comemos não é o verdadeiro fruto, é uma parte aumentada da flor, conhecida como receptáculo. Isso faz do morango um fruto agregado, o que é bem diferente da maioria das frutas que conhecemos. Na próxima vez que você saborear essas deliciosas frutas, reserve um momento para apreciar os minúsculos achenos na superfície. Cada um deles é uma pequena semente pronta para se transformar em uma nova planta.
Assim, essencialmente, o morango é como pequenos baús de tesouro, cheios de suas próprias sementes. Quem diria que algo tão gostoso tem uma história tão inusitada? Isso pode te surpreender. Lacoste e Los Huachiturros. Em 2011, a famosa marca francesa de roupas Lacoste tomou uma decisão ousada ao pagar o grupo argentino de cúmbia, Los Huachiturros, para que parassem de usar seu icônico logotipo de crocodilo. Por que fizeram isso? A Lacoste queria se distanciar do estilo único do grupo, que poderia prejudicar sua imagem de marca premium. Em vez de desaparecer, o grupo se voltou para seu concorrente, Tommy Hilfiger, e começou a usar suas roupas. Essa decisão inusitada destaca a intensa concorrência na indústria da moda, onde a imagem da marca é crucial. Ao se juntarem a uma marca mais popular, os Los Huachiturros adotaram um novo estilo, enquanto a Lacoste buscava manter sua reputação sofisticada. É surpreendente ver que o mundo da moda não é apenas sobre roupas. Também se trata de como as marcas gerenciam suas identidades em relação a tendências e movimentos culturais. Será que a Lacoste fez a escolha certa ao priorizar a imagem da marca em detrimento da liberdade de expressão? Um fato interessante sobre mensagens de spam. A primeira mensagem de spam conhecida data dos anos 1800, muito antes da internet. Ela foi enviada por telégrafo, marcando um momento fascinante na história das comunicações. Naquela época, as pessoas estavam apenas começando a explorar as possibilidades de mensagens instantâneas, e esse tipo de comunicação indesejada rapidamente se tornava irritante. O spam por telégrafo mostrou que o desejo de promover ou impor mensagens aos outros não é um problema moderno. Isso destaca que a tecnologia sempre teve dois lados, permitindo tanto a conexão quanto a irritação. Hoje, enfrentamos spam em nossos e-mails, redes sociais e até mensagens de texto. Embora a tecnologia tenha avançado, a frustração com mensagens indesejadas persiste há séculos. Não é interessante pensar que o spam digital que encontramos hoje tem raízes que remontam a mais de um século? Tristão da Cunha é o lugar perfeito para descansar? É a ilha habitada mais remota do mundo, localizada a cerca de 2.100 quilômetros da terra mais próxima, a ilha de Santa Helena. Este incrível canto do Atlântico Sul abriga cerca de 250 habitantes, conhecidos como tristanenses, que vivem em uma comunidade isolada e única. Como não há aeroporto, chegar a essa ilha distante é uma verdadeira aventura, pois só é possível ir de barco, o que leva alguns dias. A ilha é famosa por suas paisagens deslumbrantes, com montanhas vulcânicas e vegetação verde, tornando-a um paraíso para os amantes da natureza. Apesar de sua remotinez, a vida em Tristão da Cunha é marcada por uma comunidade unida e uma cultura rica, onde a pesca e a agricultura desempenham papéis fundamentais. Quem não se interessaria por um lugar tão distante e encantador? Você consegue adivinhar o que realmente move nossos habitantes marinhos? Os equinodermos, como ouriços do mar e dólares da praia, são fascinantes porque seus corpos são tecnicamente classificados como cabeças. Essa classificação incomum se deve à sua estrutura anatômica única. Diferente de muitos animais que têm segmentos corporais bem definidos, os equinodermos possuem um disco central com raios que se espalham para fora, tornando seus corpos bastante peculiares. Por exemplo, os dólares da praia têm uma forma redonda e plana, enquanto os ouriços do mar são espinhosos e esféricos. Seu esqueleto, chamado de endoesqueleto, é composto por placas de calcário, o que lhes proporciona proteção e uma estrutura impressionante. Os equinodermos também têm uma incrível capacidade de regenerar braços ou espinhos perdidos, o que acrescenta à sua natureza intrigante. Compreendendo sua estrutura e classificação únicas, podemos entender as diversas adaptações que permitiram a esses habitantes marinhos prosperar em diferentes condições oceânicas. Legal, não é mesmo? Adivinhe o que realmente causa ilusões de cor. O cubo CMYK é uma obra de arte visual fascinante que encanta todos que o encontram. Feito com filtros de ciano, magenta e amarelo, esse cubo cria impressionantes ilusões ópticas que mudam conforme seu ângulo de visão. Ao se mover ao redor do cubo, as cores se misturam ou se deslocam, criando uma sensação de profundidade e movimento. A mágica acontece por causa de como nossos olhos percebem essas cores vibrantes em relação umas às outras. Essa interação não só diverte, mas também desperta a curiosidade sobre como luz e cor trabalham juntas. Artistas e cientistas admiram o cubo CMYK, pois ele demonstra perfeitamente os princípios da teoria das cores.
ao mesmo tempo que proporciona uma experiência agradável para espectadores de todas as idades. Você já se perguntou como algo tão simples pode criar um novo mundo de cores bem diante dos seus olhos? Você sabia que a tripofobia afeta muitas pessoas ao redor do mundo? Essa fobia incomum causa um medo intenso ou desconforto quando as pessoas veem aglomerados de pequenos buracos ou padrões, como em colmeias ou sementes de lótus. Embora possa parecer estranho, a tripofobia pode provocar ansiedade e preocupação sérias em quem a enfrenta. Algumas pessoas podem sentir calafrios, batimentos cardíacos acelerados ou até náuseas ao ver esses padrões. Os cientistas ainda tentam entender por que essa fobia se desenvolve. Alguns sugerem que pode estar relacionada a reações evolutivas, quando a visão de buracos lembrava nossos ancestrais de criaturas perigosas ou nocivas. Outros acreditam que pode ser um comportamento aprendido desde a infância. Seja qual for a razão, a tripofobia destaca como nossos cérebros podem reagir intensamente a certos estímulos visuais, lembrando-nos de quão complexos podem ser nossos sentimentos. Você sabia que todos os filhos do Griezmann comemoram aniversário no mesmo dia? É verdade. Antoine Griezmann, um talentoso jogador de futebol, tem uma curiosa coincidência familiar. Todos os seus 3 filhos nasceram no dia 8 de abril, mas em anos diferentes, 2016, 2019 e 2021. Imagine como é divertido comemorar aniversários na família Griezmann, onde a cada ano eles fazem uma grande festa, em vez de 3 separadas. Eles enchem esse dia de risadas, amor e, claro, de um bolo delicioso. Na verdade, 3 bolos. Cada criança tem seu momento especial, mas também podem se divertir juntas. Essa tradição única de aniversário não só aproxima a família, mas também cria lindas memórias que eles guardarão quando crescerem. E enquanto Griezmann continua brilhando em campo, é claro que ele também tem sucesso na vida familiar. Que incrível ter um dia especial que reflete uma conexão tão bonita. E se eu disser que Stonehenge ainda guarda segredos? Este antigo monumento atrai pessoas há séculos, e a arqueologia experimental ajuda a desvendar seus mistérios. Pesquisadores utilizam diferentes métodos para recriar como os construtores pré-históricos poderiam ter erguido esse objeto icônico. Usando materiais e técnicas semelhantes, eles tentam descobrir se as enormes pedras foram transportadas de pedreiras distantes ou se foram utilizados recursos locais. Apesar das várias teorias sobre sua construção, incluindo a ideia de que servia como um observatório astronômico ou um local de reuniões religiosas, ninguém provou como foi construído ou qual é seu verdadeiro propósito. Cada novo experimento traz novas ideias, mas o verdadeiro significado de Stonehenge continua sendo um mistério, convidando historiadores e visitantes curiosos a explorar seu passado enigmático. O que as descobertas futuras revelarão? E se eu disser que o entretenimento visual mudou para sempre? Um evento importante aconteceu na história do entretenimento visual: a regulação de conflitos por meio de contratos focados na paz, ciência e cooperação internacional. Essa mudança começou em meados do século XX, quando os países perceberam o poder do cinema e da televisão em influenciar a opinião pública e as relações internacionais. Ao estabelecer contratos que priorizavam imagens pacíficas e o progresso científico, os criadores buscaram promover o espírito de cooperação em vez de conflito. Essa abordagem não apenas transformou a forma de contar histórias, mas também a percepção das diferentes culturas pelo público. Por exemplo, os filmes começaram a mostrar esforços conjuntos em projetos científicos, destacando problemas e conquistas comuns da humanidade. Esse período transformador abriu caminho para documentários e dramas que inspiram os espectadores a lutar pela paz e pelo entendimento. O legado dessas regulações pode ser visto até hoje. Como o entretenimento molda nosso mundo agora? Você sabia que Daniel Radcliffe teve um problema com óculos? Durante as gravações de Harry Potter, Radcliffe enfrentou uma dificuldade inesperada. Ele era alérgico ao níquel, um metal comum usado nos óculos de seu personagem. Essa alergia fez com que os criadores do filme buscassem uma solução, optando por alternativas hipoalergênicas para garantir seu conforto durante as filmagens. Curiosamente, os óculos que ele usou nos filmes, na verdade, não tinham lentes. Os criadores escolheram essa abordagem única para evitar reflexos que poderiam atrapalhar as gravações. Em vez de vidro visível, eles adicionaram as lentes digitalmente na pós-produção, o que permitiu criar efeitos perfeitos sem reflexos indesejados. Essa solução criativa destaca as técnicas inovadoras usadas na indústria do cinema.
mostrando como os efeitos especiais podem mudar nossa percepção de forma surpreendente. Então, da próxima vez que você assistir Harry Potter, lembre-se da história por trás das câmeras sobre como a alergia de Radcliffe levou a uma solução inteligente. Quantos mais segredos do cinema estão escondidos de nossos olhos? Você vai se surpreender ao saber que as baleias cantam. Os machos das baleias jubarte criam canções únicas que podem mudar ao longo do tempo, mostrando suas incríveis habilidades vocais. O mais interessante é que os machos que vivem na mesma área frequentemente cantam melodias semelhantes, quase como se estivessem em um concerto conjunto. Essas canções têm várias funções, incluindo atrair parceiros e marcar território. A cada temporada, as baleias podem adicionar novas variações às suas canções, criando uma atmosfera musical dinâmica no oceano. Cientistas descobriram que essas mudanças podem se espalhar entre as populações, representando uma forma surpreendente de intercâmbio cultural entre esses magníficos seres. Imagine um mundo onde o oceano está cheio dos sons desses gigantes gentis, cada nota contando a história de suas jornadas. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se, elas não apenas nadam em silêncio, elas cantam com todas as suas forças sob as ondas. Incrível, mas a erva japonesa está conquistando território por toda parte. Essa planta, cientificamente conhecida como Falópia japônica, se tornou uma das espécies invasoras mais conhecidas do mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Originária da Ásia Oriental, foi trazida para a Europa e América do Norte no século XIX, para fins decorativos e controle da erosão. No entanto, seu crescimento rápido e a capacidade de se desenvolver em diversas condições a tornaram uma invasora problemática. A erva japonesa pode substituir plantas nativas na luta por recursos como luz solar e nutrientes, prejudicando ecossistemas e até danificando edifícios e estradas com seu extenso sistema radicular. Uma vez estabelecida, seu controle se torna extremamente difícil, muitas vezes exigindo a ajuda de especialistas para gerenciar sua propagação. Portanto, se você notar essa planta em seu jardim, é melhor lidar com ela rapidamente, antes que ela tome conta do seu espaço. Você já ouviu falar da tendência do autocasamento? O autocasamento é uma prática interessante, onde as pessoas se casam consigo mesmas para celebrar o amor próprio e a independência emocional. Embora não tenha valor legal, essa prática está se tornando cada vez mais popular, especialmente entre mulheres nos Issei-komebai no Japão. Essa cerimônia única permite que as pessoas se concentrem em sua felicidade e desenvolvimento pessoal, destacando a importância da autoaceitação. Os participantes costumam usar roupas bonitas, trocar votos e até fazer promessas de cuidar de si mesmos. Eles podem convidar amigos e familiares para a celebração, transformando isso em um evento alegre, cheio de amor e apoio. À medida que a sociedade presta mais atenção à saúde mental e ao autocuidado, o autocasamento se destaca como um símbolo de força. Essa tendência crescente gera discussões sobre a importância do amor próprio antes de buscar amor nos outros. Então, será que casar-se consigo mesmo é o maior ato de autorreconhecimento? Parece uma maneira linda de honrar sua jornada e seu compromisso consigo mesmo. Surpreendentemente, os televisores estavam proibidos. O inventor da televisão, Philo Farnsworth, fez uma escolha curiosa ao decidir não ter uma televisão em casa. Essa decisão destaca que até mesmo mentes brilhantes como a de Farnsworth podem ter opiniões controversas sobre suas invenções. Enquanto muitas pessoas estavam ansiosas para trazer essa tecnologia revolucionária para suas vidas no meio do século XX, Farnsworth acreditava que a televisão poderia ser prejudicial, especialmente para o tempo em família e relacionamentos pessoais. Ao abrir mão da televisão em casa, ele enfatizava a importância de se comunicar com os entes queridos e participar de outras atividades que promovem interações saudáveis. É surpreendente pensar que o criador desse meio de entretenimento queria se afastar dele. O que isso diz sobre nossos próprios relacionamentos com a tecnologia? Estamos usando-a de forma consciente ou permitindo que ela domine nossas vidas? Vamos revelar a verdade sobre o restaurante Sublimotion. Este restaurante está localizado no vibrante paraíso de Ibiza, na Espanha, e é considerado o mais caro do mundo, onde um prato pode custar cerca de $2.000. A singularidade dessa experiência está na combinação de alta gastronomia e tecnologia avançada. Criado pelo talentoso chefe com estrela Michelin, Paco Roncero, o Sublimotion oferece mais de 20 pratos cuidadosamente elaborados.
cada um servido com um efeito teatral. Imagine saborear a comida enquanto é cercado por uma realidade virtual imersiva e apresentações interativas que transformam sua refeição em um espetáculo emocionante. O restaurante recebe apenas 12 convidados por noite, garantindo uma experiência pessoal e inesquecível. Seja você um gourmet amante do luxo ou apenas curioso, o Sublimotion promete uma aventura culinária única. Você está pronto para mergulhar nesse mundo luxuoso da gastronomia? E se a Macedônia do Norte mudasse a história com seu nome? Em 2018, o país, que antes era conhecido apenas como Macedônia, deu um passo ousado ao adicionar oficialmente do Norte ao seu nome. Essa mudança não foi apenas um rebranding. Resolveu um antigo conflito com a Grécia, onde o nome Macedônia causava tensão por décadas. Ao se tornar Macedônia do Norte, o país abriu portas para melhorar suas relações diplomáticas e sua integração internacional. Essa simples mudança de nome teve um papel importante na promoção da paz na região, mostrando como algumas letras podem gerar grandes transformações. Como resultado, a Macedônia do Norte se tornou membro da OTAN e iniciou seu caminho para a adesão à União Europeia, demonstrando como a diplomacia pode mudar identidades e destinos. A saga da Macedônia do Norte destaca como resolver ofensas históricas, independentemente de sua complexidade, pode levar a um progresso significativo e à cooperação. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre uma mudança de nome, pense no peso que isso pode ter e no potencial que traz para a reconciliação e o crescimento.